A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Josué e os dias do céu na terra. Preste atenção, meu amado. O livro de Josué é uma poderosa imagem da passagem da lei para a graça. Moisés é uma imagem da lei. Josué é uma imagem do nosso Jesus celestial. Moisés trouxe você para fora, mas somente Jesus pode fazer entrar. Moisés tirou você com uma vara, mas Josué os atravessou com a arca da aliança. Agora, sabemos que Moisés está morto e Josué está em cena. E eu quero martelar isso na sua cabeça, porque você jamais esqueça que houve uma mudança de aliança. A palavra de Deus diz: isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhe dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. Não temas, não te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Sabe, meu amado, um tempo novo espera por você. Josué está na antiga aliança, mas é uma imagem da nova. Eu quero mostrar a você como isso é cumprido na nova aliança, para que estejamos totalmente alinhados para receber as promessas de Deus. No livro de Deuteronômio, quando o Senhor fala sobre os benefícios da obediência, ele diz que se os filhos de Israel guardassem todos os mandamentos, o Senhor lhe ordenara, eles viveriam os dias do céu na terra. Para que se aplique os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, seja tão numeroso como os dias do céu acima da terra. Deuteronômio 11, 21. Uau, isso é poderoso e revelador demais, porque o Senhor está dizendo que o seu desejo é que possamos viver dias do céu na terra. E o povo entendeu, quando o Senhor disse que os levaria a uma terra que mana leite e mel, a despeito de todo o simbolismo que essa expressão carrega, ele estava prometendo uma vida boa em todos os níveis. E é isso que eu quero te mostrar, que esse é o coração de Deus, desde o início, quando ele criou o homem em Gênesis. Ele cria o homem, coloca no meio de um paraíso absoluto, onde tudo o que ele precisa é finalmente suprido. E ele vive atrás de um relacionamento com Deus. Se Deus começou assim, eu não sei como desenvolvemos essa mentalidade de que Deus deseja que vivamos na miséria.
E agora, sobre a lei, antes de entrar na terra prometida, ele volta e diz: eu quero dar os dias do céu na terra. E ele continua a dizer isso para nós também. Deus quer que você viva os dias do céu na terra. Todavia, aqui está a cláusula que complica tudo. No verso 22 e 23. Se diligentemente guardares todos os mandamentos que vos ordeno, para guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e ele vos achegará, o Senhor desapossará todas as nações, e possuirei nações maiores e mais poderosas do que vós. Tudo estava indo bem, até chegar nessa parte. Se diligentemente fizerem todas as palavras dessa lei, porque sabemos que o final da história, eles não cumpriram diligentemente todas as palavras dessa lei. Todavia, em Deuteronômio 30, antes da morte de Moisés, Deus lança luz sobre o povo como herdar todas as bênçãos, dizendo que ele estava pedindo agora não era difícil. Se deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, se converteres ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque esse é o mandamento que hoje eu te ordeno. Não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá ao céu, que nos traga, nos faça ouvir, para que cumpramos? Nem está além do mar, para dizer: quem passará por nós, além do mar, que nos traga e nos faça ouvir, para que cumpramos? Pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Deuteronômio 30, do verso 10 ao 14. Parece inacreditável. Ele está dizendo que essas palavras não serão algo difícil, que impediria o povo de apossar da terra. Seria algo que se resolveria falando. Agora eu quero te mostrar. O apóstolo da graça, em suas epístolas de Romanos, vai citar esse mesmo texto e vai substituir a lei pela justiça de Cristo. Preste atenção, porque isso é algo poderosamente importante. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirás ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê, com a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Romanos capítulo 10, verso 4 ao 11. Cristo é o fim da lei para a justiça. Então ele é aquele que atendeu os critérios que todas as bênçãos de Deus possam chegar até você. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Pois Moisés descreve: a justiça vem pela lei, dizendo que esse homem que pratica essas coisas viverá por elas. Mas a justiça é pela fé, fala assim: não digas no teu coração, quem subirás ao céu? Isso é para fazer descer a Cristo. Ele está falando que você não precisa subir ao céu, ou seja, para trazer as palavras dessa lei para baixo. Mas aqui o apóstolo Paulo intercala a lei com Cristo. Ele diz que subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto. Ou quem deverá descer até as profundezas do mar, isto é, para possamos ouvi-lo e fazer. Então, eu quero que você veja o que Deuteronômio está dizendo, que os dias do céu na terra serão porque você guarda todas as palavras dessa lei. E ninguém parece atender aos critérios. Mas em Romanos 10, Paulo diz que Cristo é a promessa.
Ele vem e traz a terra prometida consigo, porque ele vive dentro de nós. E o fato dele ter morrido e ressuscitado é que nos espera, nos prepara para sermos capazes de receber as promessas, porque a sua morte, sepultamento, ressurreição nos redimiu de todas as maldições da lei, de modo que estamos em linha pela fé para receber os dias do céu na terra. E o que a palavra nos manda em Deuteronômio estava na boca do povo. Em Romanos, a palavra de fé que pregamos, ele continua dizendo: se confessares com a boca o Senhor e creres no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz que todo aquele que crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é sobre todos e rico para todos os que invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ele está colocando esses dias de paraíso na terra, ao alcance de todo crente que simplesmente estender a mão e agarrar, não com base no cumprimento da lei, porque o homem algum é capaz de obedecer a todas as regras e cada tio da lei. Mas o fato de eu acreditar naquele que cumpriu a exigência da lei me prepara para receber essa vida abundante sobre a qual estivemos falando na terra prometida. Então, isso não é uma desqualificação em Josué, mas uma profecia do que em Jesus se cumpriu os critérios de tudo, que sobre a antiga aliança nos desqualificava. É o fim da lei para a justiça daqueles que creem. Somente Cristo nos dá o verdadeiro acesso às promessas. Você é desqualificado pela lei. Agora você entenderá o porquê os 10 dos 12 espias enviados por Moisés não poderam entrar na terra prometida, porque eles deram um relato de incredulidade. E 10 representa a lei. A lei é incapaz de acreditar nas promessas, por isso fica fora da herança. Mas sobre a liderança de Josué, ele envia apenas 2 espias. E tudo isso indica que esses 2 espias representam a lei e os profetas, que vão testemunhar Josué introduzindo o povo na terra prometida. E tudo o que era exigido pela lei e pelos profetas é cumprido em Cristo, de forma que através da nossa união com Ele, todas as promessas de Deus se tornam sim ou amém em nossas vidas. A Escritura diz que eu sou justo, porque aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado para que pudesse ser feita a justiça de Deus. Logo, a minha justiça não se baseia na minha performance, mas sim na união com Cristo. E Cristo é o cumprimento de todas essas coisas. E a lei e os profetas estão testemunhando. Quanto mais você enxerga a Cristo e a sua obra consumada, mais fé você tem para possuir casas que você não construiu e vinhas que você não plantou, porque você está entrando no trabalho de outro. E quando o povo atravessa o Jordão, começa a comer o fruto da terra e vê os muros de Jericó caindo, não porque eles destruíram o muro, mas porque eles fizeram o que o Senhor mandou, dando 7 voltas ao redor do muro. Mas eles sabem que os muros só caíram depois de chofar foi tocado. Aquele chofar veio de um carneiro macho que foi morto. E tudo isso aponta para a obra consumada de Cristo. E isso é o que acontece com todo cristão. À medida que tem revelação da obra do Cordeiro, seu coração se enche de fé, que era promessa, vira herança. E que antes era um desejo de possuir, se transforma em realidade. E de repente, a palavra fica tão perto de nós, ela está continuamente na nossa boca, mas também no nosso coração. E você começa a dizer: Ele fez isso por mim, Ele me trouxe aqui, Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. O Senhor falou em Deuteronômio que Ele faria isso quando o povo guardasse tudo que o Senhor tivesse ordenado. Quando você fica preso à antiga aliança, a única certeza que você tem é que Ele não fará, porque você não tem guardado os mandamentos. Mas quando a palavra se torna próxima de nós, está em nossa boca, se torna viva em nosso coração, passamos a andar em fé. Então a lei e os profetas deixam de condenar você e passam a testemunhar quem você é e a sua identidade em Cristo é a sua justiça.
Nós estamos tão acostumados com a lei e os profetas nos condenando e apontando as coisas erradas em nossa vida, que temos dificuldade de enxergá-los, testemunhando a nossa justiça. Mas foi exatamente isso que o Senhor fez. Ele cumpriu tudo em Cristo Jesus, porque a lei e os profetas pudessem testemunhar a nossa justiça. E foi assim que aconteceu, quando os 2 espias que representam a lei, os profetas, voltaram, e eles não voltaram com palavras de incredulidade. Pelo contrário, voltaram com um relatório que dizia que os habitantes já se derreteram, e os seus corações, eles já sabiam que seriam derrotados. Eles já haviam trancado suas portas, estavam escondendo todas as suas coisas, porque sabiam que quando o povo de Deus entrasse, eles não teriam como resistir. Eles tinham suas coisas empacotadas para sair, porque sabiam que no momento em que você aparecer, aquela casa não pertence mais a eles, porque ela passaria a ser sua. Assim, a lei e os profetas sempre testemunharam a nossa culpa e condenação. Agora fala bem ao nosso respeito. Eu acredito que a palavra está em nossa boca, e a palavra da fé, que começa a testemunhar que você é justo de Deus, e essas promessas você tem o sim e o amém. O melhor dos homens não pode herdar as promessas. Isso vai ficar mais claro ainda quando Moisés, na sua jornada no deserto, se levanta, fere a rocha e Deus te diz: não posso deixar você entrar na terra prometida, mas vou deixar você ver de longe. Eu costumava pensar como era injusto que Moisés servisse a Deus a vida toda, nunca nos atrapalhasse nenhuma vez, teve uma disciplina tão severa. Mas a razão pela qual Deus fez isso é porque ele estava tentando nos mostrar que nem mesmo o mediador da aliança conseguiu entrar. E se Moisés, que era o mediador da antiga aliança, não conseguiu, nós não temos nenhuma chance. Isso é realmente verdade. Sobre a lei, não temos nenhuma chance. Mas depois de 1500 anos, nós vamos encontrar algo surpreendente em Mateus 17. Os 2 espias vão espiar a terra prometida, que não é um pedaço de terra, mas é o próprio Cristo. E no Monte da Transfiguração, Deus fala com um dos seus anjos, e isso é a minha imaginação. Miguel vai buscar a escada de Jacó. Moisés está prestes a entrar em cena. E naquela manhã, Deus atende 2 pedidos de Moisés. De repente, aparece Moisés: deixe-me ver a sua glória e me mostre a terra prometida. Quando Jesus se transfigura, é como se ele estivesse antecipando o corpo ressurreto após a sua obra consumada. Moisés olha para o rosto de Jesus e vê a glória de Deus. E diante de Moisés, no Monte da Transfiguração, toda a bondade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Enquanto ele olha nos olhos de Jesus, ele percebe que a terra prometida não é o lugar, é uma pessoa. E ao lado de Moisés aparece também Elias, que nessa cena nós vamos encontrar novamente os 2 espias, a lei e os profetas, testificando que podemos entrar na herança. Pedro, Tiago e João participam desse momento incrível. Pedro, encantado, se levanta e diz: Senhor, bom estarmos aqui. Vamos construir 3 tabernáculos. Vamos fazer um para você, um para Moisés e um para Elias. Vamos adicionar Jesus à lei, Jesus mais os profetas. E abruptamente o Senhor brada do céu dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. E somente Jesus, sem Elias e sem Moisés. O que estava acontecendo nessa cena é que a lei e os profetas estão testemunhando que Jesus fez tudo. Moisés e Elias estavam ali testemunhando que Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Nele temos agora acesso dias do céu na terra. Jesus foi entregue por causa das nossas ofensas, mas ressuscitou pela nossa justificação. Isso significa que estamos justificados. E se formos justificados, estamos alinhados, estamos na fila para receber os dias do céu na terra. Jesus não veio para fazer mais promessas. Ele veio para entregar as que já haviam sido feitas. As promessas eram que a semente de Abraão, e ele foi o cumprimento dessa promessa. Ele é o cumprimento da promessa davídica.
que surgiria dos seus lombos um rei que se assentaria sempre no trono. Ele é o cumprimento da promessa que seria o descanso para o povo de Deus. Por isso eu oro para você que está ouvindo essa mensagem, possa entrar na promessa de Deus e pela fé se apossar dela, reivindicá-la e dizer que tudo que o Senhor prometeu é para você, é para hoje, que você está qualificado com base no que Jesus fez, não no que você fez e você receberá. Eu acredito, o seu milagre, a sua bênção hoje. Você começará a andar nessa novidade de vida, como os dias do céu na terra. Use a fé que está sendo gerada no seu coração. Através dessa mensagem, declare: eu vou levantar, colocar os meus pés em alguma das promessas. Eu vou possuir as promessas que Deus deu para mim, para minha família. Eu vou me apropriar das bênçãos para minha saúde, para minha finança. Eu posso estar vivendo um momento difícil, mas não vou viver como miserável. Vou receber dias do céu na terra. Aleluia! Glória a Deus, Pai. Eu oro por todos os meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, que ela seja viva, eficaz no seu coração, que eles possam viver dias felizes na terra como no céu. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham essa revelação. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix que você pode nos ajudar, fazendo uma oferta generosa, para que nós possamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor, como também ofertar cestas básicas para aqueles que nada têm. Nos ajude, seja um semeador e veja a colheita que Deus tem preparado para você, em nome de Jesus. Amém?